Boa noite, pessoal. Estamos entrando ao vivo, então, para dar seguimento a uma série de lives que falam sobre o nosso instrumento violão e sobre o estudo do violão, sobre o ensino do violão. E hoje eu vou conversar com o Maurício Barbieri, que é meu colega aqui na Eclética, professor também, assim como eu, de violão e guitarra. E vai ser um prazerzaço bater um papo com ele. E é um cara que, apesar da pouca idade, é muito experiente, tanto no ensino da guitarra, como como músico, né? Um músico muito talentoso. Aí já passou por diversas bandas, que a gente vai falar, vamos falar mais um pouco vamos falar um pouco mais em seguida, né? Sobre as bandas que o Maui já tocou. E vamos conversar sobre um assunto que é muito uma pergunta que é muito recorrente, né? Principalmente pais de alunos chegam pra gente e pedem, né? Meu filho quer começar pela guitarra, geralmente é assim que começa, né? Meu filho quer tocar guitarra, mas eu acho que é melhor ele começar pelo violão, porque o violão seria a base de tudo, né? Então, vamos ver se é isso realmente que o Mauri pensa, né? E para a gente poder responder essa pergunta, né? Claro, e falar sobre muitas outras coisas. Lembrando que essa live vai ficar disponível, então, depois, para quem quiser assistir aí, fiquem à vontade. Mas gostaríamos de contar com a participação de todos que estiverem nos assistindo hoje, né? Nos mandem aí seus comentários, suas dúvidas, que tanto eu como o Mauri vamos responder com o maior prazer. Então tá aí, o Mauri tá entrando, vamos ver se ele já está disponível. Como é que tá o áudio aí, pessoal? Me digam também. Salve, Mauri! E tudo certo. Tudo tranquilo? Bem-vindo? Obrigado. Maravilha. Bem-vindo também, né? Show? Ao Instagram. Exato. Pô, É um bate-papo, né? Bate-bola, digamos assim. maravilha. Pessoal, como é que tá o áudio aí? Tá dando pra ver legal aí? Tanto o Mauri como eu, vocês estão conseguindo ouvir bacana? Só deem um feedback aí pra nós. Isso aí. Aqui tá, tô te ouvindo tri bem. Beleza. Ali o Xande respondeu. Valeu, Xande. Obrigado pela presença. Outro guitarrista aí. Grande, grande guitarrista, grande futuro também aí. Ó, Eduardo, Projetos novos se desenvolvendo. O Eduardo, aluno, né? Também nosso. Pera, Beleza, show de bola, galera. maravilha, Sejam maravilha. bem-vindos aí. Mauri, eu já fiz uma introdução aqui enquanto estava chegando, tá? Já falei um pouco de ti, mas quem não te conhece também, fala um pouquinho mais aí de ti, do teu trabalho e depois a gente já vai começar todos os assuntos que a gente tem aí, mas só te apresenta aí para quem não te conhece. Maravilha, beleza. Biografia completa ou mais... mais- Biografia resumida, porque a gente só tem uma hora, infelizmente. O Instagram vai nos quicar daqui, né? Quando bater uma hora. Beleza. Bom, então, para quem não me conhece aí que tá no Instagram do Lucas, sou Maurício Barbieri. Sou professor de guitarra e violão na Eclética, né? Escola do Lucas. Sou músico, guitarrista, multi-instrumentista, toco bateria também. Cara, assim, ó, comecei mais ou menos entre 8 e 9 anos de idade. Bem aquela história clássica, assim, tinha um violão em casa, né, que herdei do pai, assim, que estava em casa. E começou a despertar o interesse em tocar. E, cara, na verdade, sempre acompanhei, né? Sempre foi uma coisa desde pequeno, assim, de assistir vídeos, né? Assistir shows de bandas e até meu pai era músico nos anos 70, então meio que veio do berço essa vontade, né? De tocar alguma coisa, enfim, fazer um barulho, né? E aí, cara, mais ou menos com uns 9 anos, assim, eu e bem aquela história, né? Turma da escola, cada um tinha um violão em casa, a gente se encontrava para tocar, meio que aprendeu junto, todos autodidatas, sabe? No máximo, um sabia algum acorde, daí passava pro outro. Ah, Uhum. a gente ainda não tinha acesso à internet, então acho até que tu também teve esse aprendizado, Lucas, que era comprar a clássica revistinha, né? De cifras. Então a gente ia nas bancas aí no mercado, comprava as revistinhas e aprendia aí as músicas, cara. Era
bem mais ou menos, era um Cifra Clube, né, do, da década, né, passada. Então, cara, E é muito começou louco assim, porque faz muito pouco tempo isso, né, cara? E a realidade hoje é completamente diferente daquela época, né? Hoje em dia, verdade. quem quer aprender guitarra e violão é só dar um Google aí e já abre um universo de oportunidades, né? Sim, tem, né, o próprio, a própria videoaula, assim, no YouTube, tu encontra com muita facilidade para aprender o que tu quiser, né? Acho isso muito legal, Uhum. né? Ter esse acesso hoje em dia. Mas, cara, eu vou te dizer que, assim, ó, nas primeiras vezes ainda, tá, quando eu tinha, comprava as revistas, eu ficava, ficava muito feliz, né? Que olha só, eu tô podendo comprar um- uma revistinha que me ensina a tocar músicas. Eu já achava aquilo o máximo, sabe? Poder aprender dessa forma. E, cara, isso Uhum. era lá, 2002, 2003, por aí, né? E eu lembro que em 2004 a gente começou a ter acesso à internet de escada em casa e acho que já existia o Cifra Clube, provavelmente acho que já era esse site aí. E, cara, era aquele lance, né? Acessava, sei lá, na sexta-feira depois das 10 da noite, sabe? Esperava, né, para poder acessar. E, cara, era incrível, né? Porque tu abria, tu não tinha tantas músicas, né? Mas tu meio que pesquisava o que tu queria lá. E tava lá a letra da música com as notas e tu podia imprimir e ficava, meu Deus, isso é fascinante, né? Tipo, olha olha o que eu tô conseguindo fazer aprendendo música pelo computador, pela internet, né? Cara, é muito massa ver Uhum. que a gente passou por tudo isso, né? E, inclusive, hoje a gente pode dar esse tipo, né, de suporte, esse tipo de aula online, enfim, montar cifras, né? O cara que aprendeu, a gente aprendeu dessa forma e hoje tá ensinando da mesma forma, né? Então, acho muito bacana isso aí. E, Legal. tá, um pouquinho, eu não vou me enrolar muito. Mesmo nessa época aí, a gente já montou uma banda, né? Os colegas de escola, que era Rock Mirim. Então era, cara, gurizada de 9 10 anos no máximo, assim, né? E a gente tocava no recreio da escola, tinha, sei lá, festa de Dia das Bruxas da escola, era a gente que tocava, se encontrava todos os dias, né? Estudava até às 5 da tarde, então meio que a brincadeira, a atividade era, né, pegar a bicicleta e ir até a casa do amigo para ficar tocando violão, né? E, cara, uma coisa também que a gente fazia antes, eu fazia até com meus primos, hoje colegas de banda, né? Meus colegas de banda da Guerrilla são meus primos, né? E eu lembro que antes da gente aprender a tocar instrumentos, a gente, sei lá, pegava um CD, conseguia emprestado um CD, lá dava play no CD, no rádio, e fingia de tocar as músicas, sabe? Já tinha essa pilha, né? Mesmo se tivesse o violão ou Uhum. não, não ia saber o que fazer no violão, né? Mas tentava interpretar, sabe? Já tinha essa ideia, né? Sei lá, ficava batucando no sofá junto com a música, né? Botava o CD do Ramones e ouvia ele inteiro, ficar fingindo de tocar. Então tem todo esse início, assim, que eu acho muito massa e que eu acho até interessante, né? A parte de musicalização. Hoje é bem mais, tem essa parte profissionalizada, né? Uma coisa que tu acabava se musicalizando de certa forma, né? Tu ouvir música e tentar batucar junto e tentar acompanhar, foi uma coisa que, cara, ajudou muito nesse desenvolvimento, né? Sei lá, do ouvido em si, né? Acho muito massa. Eu falo isso para meus alunos, os menorzinhos também, para, cara, ouvirem música, bater o pé junto, sabe? Batucar, Uhum. entendeu? E ir tentando interpretar a música como eles conseguirem. Acho isso muito bacana. E, Mauri, diga. só vou te cortar um pouquinho aqui. Tu tá me ouvindo legal? Aqui deu umas travadas. Queria saber da galera se eles também estão tendo esse travamento aí, só para saber se é a tua internet ou a minha aqui. Tá, pois E é. já aproveitando a parada, bom, se tu tá me ouvindo, vou falando, tá? E se eu não entender alguma coisa, eu peço para tu repetir. Aproveitando a tua parada aí, eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre a tua vida aí profissional, a partir desse momento aí, acho que tu parou mais ou menos na guerrilha ali. Mas só que eu já quero aproveitar e introduzir aqui na verdade, a pergunta que deu tema aqui para nossa live, né? Eu gosto sempre de ter um tema para poder estruturar e a gente poderia falar de milhões de coisas, né? Mas eu quis focar numa pergunta que eu acho que é muito comum também. Tu deve receber essa pergunta, inclusive de pais, né? De alunos, assim, sempre tem aquela coisa. Eu devo começar, e tu pode falar um pouquinho também se tu começou pelo violão, pela guitarra, mas tem muitas vezes acontece do aluno querer tocar guitarra, né?
E aí os pais mesmo dizem, não, eu acho que é melhor ele aprender, ele começar pelo violão e depois pegar a guitarra, né? Mas digamos assim, quem quer começar a guitarra, assim, sendo criança ou sendo adulto, tem que começar pelo violão ou não necessariamente? Então, fala um pouquinho aí também como é que foi o teu início, e aí depois nós vamos seguir e quero entrar depois nas bandas todas aí pra gente poder falar melhor. Ok, beleza. Ah, ó, vou, né, adentrar um pouco mais o assunto, mas eu vou dar a resposta mais básica possível. É assim, ó, faz o que tiver vontade, né? Faz o que o coração mandar, sabe? Então, se tiver Isso vontade, aí. entendeu? Se pensar, quero tocar, tá pequenininho lá, quer tocar a guitarra, mas não, vou ter que começar pelo violão. Ah, talvez, né, não digo que isso vai ser sempre assim, mas talvez gere uma frustração de tipo, eu queria tocar guitarra, mas me fizeram começar pelo violão. E de nenhuma forma, né, eu tô tentando mudar isso de tipo, não, não comece pelo violão, por favor, comece pela guitarra, né? Tipo, eu não tô puxando pro meu lado, não é isso, né? Mas eu quero dizer que se tiver a pilha, né, essa vontade de tocar um instrumento, pode começar por ele mesmo, entendeu? Porque tu vai acabar descobrindo coisas com o teu próprio instrumento, né? Então, eu acho isso muito, muito legal. E, cara, interessante assim, o que tu perguntou, né? Porque eu comecei pelo violão, tá? Mas eu tava pensando Uhum. justamente hoje, meio que pensando, como é que eu vou explicar isso, né, pro pessoal entender. Mas aí eu me dei conta de uma coisa, que eu comecei pelo violão porque era o que tu tinha acessibilidade, né? Tinha em casa um violão, então eu comecei pelo instrumento que eu tinha. Mas sempre assisti coisas de guitarrista, sempre foi uma coisa que eu quis, né? Eu assisti e pensava, guitarra é o troço que eu gosto, sabe? É isso aí que eu quero tocar, esse tipo de som que eu quero ouvir, que eu quero estar fazendo e que saia, né? Uhum. Então, eu acabei começando pelo violão, porém, todas as coisas que eu comecei a tocar no violão eram coisas de guitarra, entende? Ah, foi meio que acho que a primeira música que eu aprendi, assim, foi o Smoke in the Water, né? Clássico. Uhum. Inclusive é um excelente ponto de partida, né? Para quem tá começando, tu já tem uma leitura de tablatura bem simples aí, que é, que é bem, né, bem básica, mas já vai funcionar, vai servir para sempre, né? Pro resto da vida. Uhum. Então isso é interessante, porque eu comecei no violão, mas já meio que, tá, eu vou tocar violão porque é o que eu tenho aqui, mas o som que eu queria estar fazendo era de guitarra, sabe? Então as músicas que eu toquei no início eram músicas de guitarra, Nirvana, bom, próprio ali, o Smoke in the Water do Deep Purple, né? Então era Uhum. esse tipo de som que eu queria tocar. E de fato eu só comecei a pensar nisso, por onde começar, quando eu comecei a dar aula, né? Porque até então, cara, não era o Uhum. que eu pensava, né? Por onde, sabe? Não pensava muito nisso, mas quando eu comecei a planejar as aulas ali há uns anos atrás, aí que eu pensei, o que eu vou fazer, qual vai ser, né? Que método eu vou usar, enfim. Vou começar por violão. Sempre me especializei na guitarra, né? A gente sabe que dá para tocar os dois instrumentos, né? Funciona tudo muito bem. Depois de um tempo, tu vai para um lado mais específico, mas de início, tu consegue executar as mesmas coisas, né? Uhum. E, cara, na verdade, quando tu até foi na Eclética, né? Comecei a dar minhas primeiras aulas, e tu mesmo já me disse, tem um dia cheio para ti aqui que são alunos de guitarra, né? E eu fiquei, que bacana, né? E eu te pedi se eram iniciantes ou se já faziam aula. E tu disse, olha, alguns deles são do zero, assim, são iniciantes mesmo. E daí já me deu uma preocupação boa ali que eu pensei, cara, então eu vou começar, vou ensinar a guitarra do zero mesmo, né? Da mesma forma que eu apliquei isso no violão no início, eu vou tentar projetar isso para guitarra. Talvez o mesmo repertório, mas de uma abordagem um pouco diferente, né? E, cara, e tem Legal. fluído muito bem. Da mesma forma que quem começa por violão, começa por guitarra, tem fluído muito bem, porque acho que aquelas ideias iniciais básicas de, por exemplo, tocar a corda solta, marcar o tempo da música, marcar o ritmo, tu vai conseguir executar com os dois, sabe? Acho que é bem tranquilo quanto a isso, né? Tu vai conseguir fazer em ambos os instrumentos. E acabo pilhando o pessoal que quer começar, que gosta da guitarra e tem, talvez, tem que começar pelo violão. Não, porque tu pode começar pela guitarra, porque todo esse estudo inicial pode ser feito também por esse instrumento.
é claro, vai ter essas diferenças do seguinte, né? O violão ele é um instrumento acústico que tu toca ele, ele já te dá vários sons diferentes, né? Tu começa a descobrir sons diferentes com o violão. Ele já te dá ele tem uma dinâmica de volume, né? Se tu encostar fraquinho nele, cara, tu encostar no tampo do violão e já vai fazer um som, né? Tu bater um pouquinho nas cordas vai sair um som. Se tu bater muito forte, vai ser um som bem mais alto. Então, desperta um interesse diferente, né? O violão te causa essa. Ih, acho que trancou. Vamos ver. Vou pausar um pouquinho aqui o papo. Uhum. Pessoal, tá indo bem? Tá tudo Eu tô te certo? ouvindo Que eu agora, dei... agora voltou. Tinha dado uma travadinha ali. Tá, beleza. Ah, Eu não sei, hoje a internet não tá facilitando muito a nossa vida. é, Mauri, mas já aproveitando que tu parou um pouquinho, eu ia te falar, eu só queria corroborar então a tua opinião, eu também acho que é por aí, né? Resumindo, né? Um grande resumo. Quer fazer guitarra, começa pela guitarra. Quer fazer violão, começa pelo violão, né? Porque, claro, os instrumentos, eles têm a mesma afinação, eles têm a mesma ideia, né? Eles são o mesmo número de cordas, tudo vai funcionar muito parecido. Só isso. que, bom, muda um pouquinho a técnica, né? Tem essa questão que tu falou, o violão é acústico, a guitarra geralmente tu vai ter que plugar ela, né, numa caixa. Enfim, isso que vai mudar muito, né? Mas não existe isso que é o grande, quebrando o mito aqui, aquela coisa, é certo começar pelo violão e é errado começar pela guitarra. Porque nada interfere também, não quer dizer que a pessoa não vai começar pelo violão e aí depois vai migrar para a guitarra e vice-versa, né? Daqui a pouco tu vai querer tocar guitarra, mas, né, como eles são muito parecidos, mais adiante tu fala, não, mas eu quero comprar um violão também, porque tem aquelas músicas que eu prefiro tocar com violão, né? Tá. Então, acho que tem vários pontos aí que os dois se assemelham, né? Mas com certeza, em termos de repertório, aí tem coisas que vai ficar mais legal num instrumento do que no outro, né? Mas pode continuar então, né? Tu estava falando ali de uma travada na internet. Não, mas cara, pegar bem o gancho do que tu acrescentou aí, porque essa ideia, eu acho que pegando nessa ideia toda essa parte básica, tu vai executar com os dois. Então, independente de tu começar com o violão ou a guitarra, tu vai aprender a fazer os acordes, né? Esse tipo de, toda essa abordagem dos dois instrumentos é a mesma no início, né? Tu vai aprender os acordes. Tem um defensor do violão aí, violão melhor. Olha, eu vou te dizer o seguinte, ó. Comecei pelo violão, foi, né, óbvio, adorei, mas eu não vi a hora de comprar uma guitarra porque era o som que eu queria tirar, né? Era aquele tipo de som que eu queria reproduzir. Eu fazia no violão, gostava, mas não vi a hora de poder fazer aquilo em uma guitarra, entende? Aprendi pelo violão e eu acho que se tivesse começado pela guitarra não teria mudado, sabe? A questão de, aprendeu errado, então. Ah, acho que é mais o aprender errado e talvez tu não estudar, né? Não ter essa Não se dedicação, dedicar. porque, É. cara, eu conheço E. amigos assim que começaram, sei lá, direto pela guitarra, sabe? E um tempo depois Uhum. acabaram comprando um violão, foram tocar violão pela primeira vez anos depois, sabe? E saiu tocando violão, né? Pegou o violão e saiu tocando. E eu acho que é mais uma questão de, eu penso, né, em depois de um tempo tu escolher um lado, né? E sim, eu acho bacana daí tu te desenvolver em alguns lados, né? Inclusive tu Uhum. foi bem pro violão assim. E admiro muito, sabe? Eu acho muito legal de ver alguém dominando as técnicas do violão, porque é diferente, né? É uma abordagem diferente, toca com os dedos, é um dedilhado, trabalha muito acordes. Tu vai fazer isso na guitarra também, claro, mas acho muito legal a diferença de sonoridade que tem entre os dois, né? Acho muito bacana. E aí, só vou Legal. complementar que achava muito legal que a gente tava na Eclética, e algumas vezes tu entrava na sala, eu tava lá tocando guitarra, e tu entrava e dizia, bah, Mauri, me mostra, tá, me mostra como tu faz aquilo lá na guitarra. E aí, sei lá, era um solo, algum improviso, alguma coisa, né? Algum jeito que tocava e eu te mostrava e tu, que massa e tal. Daí tu voltava pra outra sala. E eu lembro que um tempo também, um tempo depois, eu queria tirar, tava viciado naquele disco do Clube da Esquina. Fui pedir Uhum. auxílio aqui para
Patice. Pros universitários. É Isso, literalmente pros universitário. universitários. Aqui no ponto, me falando as coisas, tá? Ah, yeah. Eu tava ouvindo bastante coisas do Clube da Esquina, que eu achava muito bom o disco, né? E aquela música, Uhum. a principal hit lá do álbum, do Girassol do Cor dos Seus Cabelos, eu queria aprender a tocar no violão, né? Que eu tava tentando tirá-la de ouvido, com o violão mesmo. Peguei o violão e fui tentando tirar ela, e fui lá pra ti e disse, Lucas, como é que tu já tocou essa música no violão? Como é que tu já pegou uma partitura dela? Enfim, tu me mostrou a tua abordagem de como tu toca e como tu escuta a música. Tu tirou ela de ouvido também, coisa que também gosto muito de fazer. Mas tu foi bem diferente. Tu pegou, sei lá, uma tônica, assim, pegou uma nota principal e foi puxando a partir daí, sabe? Achei muito legal disso, olha só. Achei massa o jeito que tu abordou pegando o teu instrumento, né? Se eu fosse tocar na guitarra, talvez ia fazer de outra forma, né? Então, legal como se completam, né? Esses dois. Massa. Bah, perfeito. Não, foi bom tu falar isso porque fecha bem com o que eu ia colocar agora. Só aproveitar e mandar um abração pra Tícia aí, né? Quem sabe uma próxima live aí também com ela, né? Com a presença dela. Boa. E então, obrigado, Tícia, pelo suporte aí também. Boa. E eu ia te falar o seguinte, exatamente isso, que tem coisas que são semelhantes, né? E tem coisas que são diferentes. Às vezes a mente do guitarrista pode ser, dependendo, né? Se o cara foi muito para essa linha, ela pode ser uma mente que funciona de uma forma, né? E a mente do cara do violão vai analisar as coisas também de outra, né? E aí, acho que foi isso que se completa. É isso que eu acho legal, às vezes, que eu tento tirar alguma coisa para. Quando eu estou ensinando os alunos de guitarra, aí eu penso com a minha cabeça, né? Com a minha cabeça de violonista, que é um pouco mais. Que é. Sei lá, é diferente. E aí, quando Sim. eu vou ver contigo, ali, aí tu me mostra. Não, aí faz assim e tal, que é bem mais fácil, enfim. E aí, eu ia colocar o seguinte, ó. Também sobre vantagens e dificuldades de ensinar, né? Então, vamos falar um pouquinho mais especificamente da guitarra. Quando tu começou, né? Quando tu fez a aula, a gente já falou que tinha essa dificuldade de conseguir o material, as cifras e tudo mais. Eu acho que também era muito mais difícil conseguir tanto comprar instrumento, né? Como assim, ó, todo o que envolve aí pedais, né, os cubos, enfim, tu me falou que tu comprou uma caixinha tu mandou vir aí pelo AliExpress, né, esperou lá aquele tempo que demora, mas enfim, Uhum. uma hora chega, né, e aí provavelmente pagou muito mais barato do que se tu fosse comprar aqui no Brasil. Então, eu acho que tem muitas coisas que são mais fáceis hoje em dia, né? Mas ao mesmo tempo, a gente pegou a transição de um tempo aí e a gente talvez valoriza um pouco mais isso, né? Como a gente sofreu para tirar as músicas e era muito no ouvido e tudo mais, né? Tu acaba valorizando um pouco mais aquilo, né? E hoje em dia realmente tá tudo à mão. Então meio que não teria desculpa para quem quer aprender um instrumento hoje, né? E vamos só se restringir então à guitarra. Eu acho que tem essa questão, né? Tem vantagens, né? Que hoje são muito, eu acho que são muito mais vantagens do que desvantagens, né? Mas também tem dificuldades. E vamos falar então um pouquinho agora dessa situação que a gente está vivendo também, que é a pandemia, que ela gerou uma nova dificuldade, que é ensinar online, né? Sim, verdade. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Uhum. Ah, pois é, então, quando, né, teve esse acontecimento, e a gente teve que se adaptar, né, nas aulas e começar a atender online, era uma coisa que eu nunca tinha feito. E não digo que tenha sido um empecilho ou, nossa, como eu vou fazer? Não tive tanto esse medo, né? Mas era uma Uhum. coisa que eu vou te dizer, que era meio distante para mim, sabe? Eu não pensava muito, quem sabe oferecer aula online, porque para mim era uma coisa muito presencial, né? Tu tocar um instrumento, tu compartilhar esse momento de tocar um instrumento e acompanhar, ah, né, fazer a base, o outro fazer o solo, acho isso muito legal. E aí cara, eu pensei, bom, eu vou ter que criar uma abordagem um pouco diferente, né? Já que vai ser um período agora que a gente vai ter que fazer as aulas online, eu pensei, vou ter que tocar, vou ter que levar isso de uma outra forma, né? Ah, tirar um pouco desse lado e tocar junto com o aluno, que vai impossibilitar. Então acaba dando exercícios, né? Coisas novas para ele aprender.
coisas que talvez em aula a gente não conseguiria ter tanto foco, e aí tu acaba dando um material para isso, né? Tu acaba fazendo de uma outra forma essa aula que tu faria presencial. Então foi um planejamento que achei que funcionou bastante, achei uh, legal, acho que funcionou muito bem. Alguns alunos têm a preferência, obviamente, pelo presencial, né? Mas tem funcionado muito bem online também. E, cara, eu acredito que é mais ou menos nessa ideia de que, como eu nunca tinha pensado em aula online, sempre trabalhei no presencial, quando surgiu a ideia de fazer o online, eu acabei um pouco com o preconceito, porque tu começou a ver que é possível fazer, tu consegue passar muita coisa para o aluno, né? Inclusive, Uhum. a ideia de tu, cara, tu consegue projetar a tela para o aluno, tu mostra exercícios, então funcionou super bem, sabe? Daí foi uma ideia, eu comecei a pensar, cara, olha ali, tipo, é um excelente nicho, né, para daqui a pouco começar a fazer aula online de fato, né, independente de pandemia ou ter que ficar em casa e tal. Acho que é um trabalho bem bacana de fazer aula online, porque tu foi comprovado que tu consegue aplicar para os alunos, né, a tua ideia, né, de aula. E tu mesmo, acho que está fazendo isso, né? Até antes da pandemia, teu foco começou a, a ser, né, na aula online, em videoaula, enfim. Acho até que eu gostaria de ouvir como foi para ti, porque tu já estava planejando isso antes, né? Então acho que para ti meio que fechou todas, sabe? Eu acho que, na verdade, todo mundo teve que se adaptar na marra, né, cara? Quem não estava preparado teve que se preparar. E eu. Aqui minha aluna Áurea estava dizendo que fez o meu curso aí, então ela pode falar. Olha, ela disse que comigo foi fácil e que o método funcionou. Então isso que é muito importante também, e é isso que eu me questiono muito. Ontem eu até tive uma aula com uma outra aluna que fez o curso, e aí eu pedi para ela, olha, eu penso, né, conscientemente eu penso em passar a informação da melhor forma possível, mas eu não sei se ela está sendo recebida da melhor forma possível. Né? Uhum. Então a gente também tem isso, né? Como esse é o desafio, eu acho, o principal desafio é como tu mandar aquela informação que não vai ser da mesma forma do que uma aula presencial, que nem tu estava falando, a aula presencial o aluno está aqui do lado, então o principal, né? A principal coisa que a gente não tem no online é tu tocar junto. Que ainda não inventar, não, a internet não está rápido o suficiente para poder ficar exatamente ao vivo, né? Ela tem um pequeno delay ali, e é isso aí que atrapalha muito. Mas em compensação, tu consegue dar aula para pessoas, né? A Áurea mesmo, se eu não me engano, ela é de Maceió. E então tu consegue chegar muito mais longe, né? Até eu tava pensando isso, né? Quando a gente começou a fazer aula, tu queria fazer, tu sabia, que nem tu falou, daí tu ia aprender um acorde novo, tu ia lá com o cara que sabia fazer aquele acorde, né? Então, quando tu queria fazer um curso diferente, assim, tu tinha que viajar muitas vezes. A gente que mora no interior, né? Tinha que pegar e viajar quilômetros aí para poder buscar essa informação, Sim. né? Outra aluna que pode falar por nós aí, a Bela, que também fez aula comigo e agora está fazendo contigo, né? Legal. Então, uma ótima aluna também. Obrigado, Bela, pela presença. Ahn, então, eu acho que é isso, né? Tem essa dificuldade, mas ao mesmo tempo ela te propicia muitos benefícios, né? Mas com certeza todo mundo foi pego de surpresa, inclusive, por exemplo, eu tenho uma filha de 6 anos, né? Que está fazendo aula, por exemplo, de balé, pelo Zoom, né? Está fazendo a turma também, a aula dela, que a professora marca no Meet lá do Google. Então, imagina para nós foi uma adaptação, imagina para eles, né? Ah, E isso, mas é legal ver aqui agora, depois de um certo tempo já de pandemia aí, eles acabaram se adaptando. No início foi mais assim, foi difícil, sabe? Para ela, agora falando um pouquinho das crianças, assim, né? Ela sofria e tal, não queria fazer as atividades e tal, e agora ela começou a entender que é assim que vai funcionar por mais um tempo, e aí se adaptou, né? Então, eu acho que se as crianças também se adaptam, assim, né? Por que que um adulto não vai conseguir fazer, né, uma aula dessa forma, seja ela ao vivo, assim, né, por Skype, coisa assim, ou um curso gravado também, um curso pronto já, que já está pensado, assim, numa determinada ordem, né, cronológica, ou progressiva, né, digamos assim. sim. Então eu acho que é isso aí, né? Quem tava, que nem eu, que já tava migrando um pouco para essa área, foi assim, tipo, a coisa meio que fechou, mas ao mesmo tempo, né? Todo mundo foi para essa área de uma hora para outra, né? Verdade. Então, acho que é isso, né?
Ó, a Tice tá comprovando aí que funcionou para ela também, que tem funcionado. A Tice também trabalha com os alunos menores, né? E aí a gente tinha muita preocupação no início, né? Será que ia dar certo? Será que eles iam evoluir também, né? Tipo, não adianta também só marcar uma aula lá. E eu acho que todo mundo se adaptou, né? Tanto, eu imagino que a Tice fez isso, assim como eu, assim como tu. A gente acabou entendendo como é que funciona ali, o que funciona numa aula online, né? Então, tu começa. Isso aí a gente precisou aprender na marra, né? E no dia a dia. Ninguém ensinou, né? Foi acho que uma aula atrás da outra, e aí tu começa, tá, isso aqui funciona, então beleza. O compartilhamento de tela, que nem tu falaste ali, isso aí ajuda muito, né? Tu consegue ir mostrando ali pro aluno. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Sim, eu acho que vem muito também da ideia de tu querer dar uma aula boa, né? Porque não, tu mesmo vai te puxar por isso, porque tu, daqui a pouco, né? Enfim, tu dá uma aula boa presencial. Tu não pode usar como desculpa, é online, então não consigo fazer essa aula. Tu mesmo vai ter que te puxar em fazer uma aula boa. Ela pode ser diferente do que tu fazia antes, mas tem essa preocupação, né? Em tu entregar algo bom e acaba sendo, quer dizer, daí do lado do professor, acaba sendo desgastante porque tu tem uma preparação um pouco maior, né? Pela aula online, tu tem que preparar o material, ah, tu exige um foco, né? Teu do aluno de muita atenção, né? Para aula online, então acaba sendo até desgastante, mas é justamente porque tu quer fazer algo bom, tu quer ver o mesmo resultado ou enfim, talvez até melhor. E outra, só complementando nisso também, eu achei muito legal. Tu comentou que no início foi difícil, no caso tu falou da tua filha, né, que ela teve que fazer as aulas online, mas vou puxar um pouco mais no lado dos meus alunos, né, quando teve o início das aulas online. Cara, foi bem o processo inverso, assim, porque eles ficaram muito fascinados em estar fazendo uma aula online. A maioria, dizer que 90% nunca tinha feito isso, né? Então, os meus alunos que eram presenciais, né, conviviam comigo, daqui a pouco, né, mudou e eles, nossa, tava vendo o prof pela telinha do celular, sabe? Ah, Uhum. então, eu tenho até a Paty, quero mandar um beijo pra Paty ali. Ah, tem minha filhada Valentina, que estão assistindo a live. E eu imagino, eu sempre frequentei a casa e dei aula, atendimento, né, a domicílio para elas. E quando a Valentina me viu pela primeira vez pelo computador, ela ficou, nossa, tipo, olha, sabe, olho lindo, tipo, me vendo sabe, pelo computador. Vários alunos meus também, que foi uma experiência diferente para eles. Eles ficaram fascinados em poder, sério, eu tô aqui com o meu violão. Eles começaram a tocar violão do lado do prof, né? Sempre. Uhum. E aí, do nada, eles estão, tipo, na sala deles, sozinhos, com um instrumento, me vendo em outro lugar, sei lá onde eu tô, né? E, tipo, nossa, Uhum. meu prof tá lá, eu tô com meu violão aqui, eu vou tocar, ele vai me ouvir, e eu tô ouvindo ele tocar, sabe? Teve muito essa descoberta para eles, eu achei o máximo isso aí. Que eles ficaram fascinados, assim, de poder fazer uma aula diferente. Então já teve Uhum. um interesse deles no início. O que aconteceu foi depois, né? Porque eles começavam a sentir saudade de ir na escola, né? Enfim, ir lá na eclética e ter esse convívio, né? Encontrar os outros coleguinhas de música, bater um papo, né? A gente está acostumado a fazer isso todos, né? 5 dias por semana, até, né? Enfim, na escola mesmo. Então acabou pesando um pouco para eles. Mas aí, tipo, fica como o papel do prof também tentar dar uma aula que seja boa, que seja divertida, que deixe o aluno animado e com vontade de estudar ainda. Acho que faz toda essa diferença também, né? Tu ter essa preocupação em entregar uma aula boa, que seja bom para ti também, né? Tu se sentir satisfeito que fez um trabalho bom e pro aluno sair satisfeito também. Então acho que é por aí, É, sabe? eu ia falar que, claro, foram vários perfis de alunos também, né? Teve justamente aqueles que no início acharam o máximo e se empolgaram, depois daí se desempolgaram, né? Porque daí né, já acharam que ia voltar logo, daí acabou não voltando, né? E como teve alunos, tem pais que relatam pra gente que é a única atividade que eu deixei extra, então ele adora, eu não quero parar e tudo mais, né? Então isso é muito bacana também de ver, né, de ver acontecer, enfim. E a música traz um pouco de alento aí nessa hora também, né? Acho que todo mundo
muita gente até saíram pesquisas aí que as pessoas começaram a escutar, inclusive músicas nostálgicas, né? Músicas que remetem a outros tempos, né? O pessoal no Spotify procurou muito músicas antigas para escutar. E eu acho que é isso que a música faz, né? Tem um grande, tanto para quem toca como para quem escuta, né? Ela traz tu escutar uma música que tu gosta, assim, ela te traz um pouco de sensação de casa, assim, né? De paz ali. E, hum, e Mauri, eu vou seguir aqui porque quando fechar 1 hora o Instagram vai expulsar a gente. Ah, Então eu quero falar também sobre outros assuntos. Ahn, que bom, os comentários aí da galera, né? Da Aura e da Tice também. Que acho que é isso aí, né? A música ela ajuda a gente a ter um pouco mais de serenidade nessa hora. E a arte em geral, né? Que nem a Tice falou ali. Eu acho que é aí nessas horas que a gente entende também a importância, né, de qualquer manifestação artística, assim, é o que traz um pouco de paz, talvez, nesse momento aí. é, Ahn, Tu quer complementar alguma coisa ou eu posso tocar aqui? sim, só dizer que até exatamente por isso, né, por serem tempos difíceis, eu sempre encorajei os alunos, vários assim que acabaram desistindo por N motivos, né? E eu sempre dizia, eu falava com os pais, né, também quando eram os alunos pequenininhos, eu dizia, tenta manter, tipo, por favor, tenta fazer o aluno ficar em aula porque mantém essa atividade, né? Tem que fazer, é uma coisa que é para fazer bem, né? Não é para ser desgastante, enfim, né? Para o aluno. É uma coisa que tem que ser divertida, tem que ser boa. Então, acho que era muito importante nessa época mesmo que, eu vou parar de fazer aula, porque se tu manter uma atividade dessas, te mantém um pouco, né, em foco em coisas que tu tem para fazer. Então, tu acaba tendo, que mantém uma certa atividade. Naquele dia, mesmo que não vou para, né, para aula de música, eu tenho essa aula online, eu continuo tocando, praticando. Acho que manter a atividade é bom para sanidade mental também, né? Tá se ocupando Manter, com coisas legais, assim, né? manter a cabeça ativa, né? Exatamente. Perfeito. Pode prosseguir aí. Legal. Não, eu gostaria que o pessoal ficasse aí com a gente mais um pouquinho, apesar de que esse assunto realmente ele é muito bom de entrar e dar vontade de ficar nele. Mas eu queria só aproveitar e falar um pouquinho, porque o Mauri é muito ativo também, artisticamente, vamos dizer assim, né? Como músico. E aí eu destaco aqui as duas bandas que tu não toca mais, né? Mas que são grandes bandas, né? A Blackbirds e a Louder. E atualmente tu tá com 4 projetos ativos, né? Então, que é a Guerrilla, Super Tape 90, Monkey Business, que é um tributo, né, a Arctic Monkeys, e Kids for Nothing, que é então a tua primeira. Não, tua primeira, não sei se é a tua primeira, mas é um projeto totalmente autoral, né? E que vocês estão gravando, inclusive, nesse momento, né? Assim, estão em plena gravação aí. Eu queria falar sobre tudo isso, mas eu queria só começar aqui por uma pergunta assim, ó, sobre os tributos, porque isso também mudou um pouco o mercado, né? Quando a gente tocava, eu lembro que o mercado de bandas de rock era muito mais ativo, né? Então, hoje em dia, tá completamente esculhambado isso, porque tem o lance dos DJs também, que são muito mais Hum? baratos, né, para uma casa contratar. Mas enfim, as bandas continuam tocando, vocês estavam super ativos aí com a Monkey Business, foram até para Brasília se apresentar e tudo mais. E então, vamos falar um pouquinho sobre o mercado aí, no geral aí das bandas de rock e para depois a gente falar um pouquinho também sobre cada uma das bandas. Maravilha, beleza. Ah, sim, cara, essa questão né, de tocar o cover, tributo, enfim, ah, ele funciona muito mercadologicamente porque acaba sendo, vou puxar, né, um pouco, se for pensar pelo lado ruim, a culpa é tanto das bandas que ainda tocam isso, tanto do público que quer ver isso, né? Talvez não queira se reinventar, que não queira, tenha medo de descobrir coisas novas, sei lá, de ouvir coisas novas, então acaba ficando no clássico, né? Então acaba sendo uma contribuição entre, né, quem está promovendo o show e quem está indo assistir o show, porque tu vai alimentando isso, né? Ah, e, cara, eu não acho isso ruim, porque tu mantém pessoal ouvindo música, né? Tipo, tu mantém show ao vivo, que acho que é uma experiência legal. E
eu mesmo faço isso ainda, porque justamente porque eu gosto, né? Sempre ouvi as bandas, né? Sempre ouvi de tudo, tenho inúmeros ídolos aí, então sempre achei muito massa de tu poder executar essas músicas, né? Tu poder tocar com uma banda as músicas que tu ouviu sempre, né? Tem muita gente que não tem a oportunidade de ver um show da banda, mas pode ver o tributo, sabe? E sai mega Uhum. satisfeito. Eu acho que só vai só vejo o lado bom, sabe, disso, né? Porque tu vê uma banda ao vivo é uma experiência muito massa, né? E em tempos, que nem tu falou, em tempos que o pessoal fica em casa assistindo o YouTube ou que nas festas só tem DJ, tu ter uma banda tocando, eu acho uma experiência muito massa, assim. Independente de ser de qual gênero for, se é autoral, se é cover, né? Se é tributo, enfim. Eu acho massa em si de tu tá vendo uma banda tocar ao vivo. Eu acho essa experiência Uhum. ah, bem diferente, sabe, de outras coisas. Acho que é uma sensação muito legal. A gente já tocou, cara, vou te dar, sei lá, ah, exemplos meio aleatórios, assim, nada específicos, mas que funcionam para todas as bandas que eu toquei em todos os anos. É tu tocar sabe, tu tocar, por exemplo, uma música do Pearl Jam e no final do show, uma pessoa aleatória que tu nunca falou na vida, a pessoa diz, eu não acredito que vocês tocaram aquela música, eu amo aquela música. Sempre quis ver, sei lá, o Pearl Jam tocar e eles nunca tocaram, ou tipo, nunca pude ver um show da banda e eles nunca tocaram e vocês tocaram. Tipo, tu vê a pessoa indo com um sorrisão gigante pra casa, sabe? Ah, Uhum. então, cara, é por isso também a parte de tu tocar na noite, tu tocar show, cover, tributos, é entretenimento, né? E pra tu fazer as pessoas terem uma experiência legal, curtirem, né? Aproveitarem. Acho que esse é o ponto, né? Aí pensando no lado um pouco mais profissional, né? Para quem é músico, ah, eu entendo, né, cara? Porque assim, ó, até justamente eu tô fazendo, a gente tá com uma banda autoral nova e a gente já tá planejando trabalhar ela de outra forma, né? Para as minhas bandas tributos, eu já tenho, sabe, é claro, agora teve toda essa pausa, né? Inclusive, quero falar sobre o benefício da pandemia pro meu lado, da minha banda nova aí. Mas o que eu quero dizer é que toda essa o lance de tu sair, assistir shows, enfim, ah, acho que Eu tô te tá ouvindo legal. certo, Sim, tá. sim, sim. Uhum. Ah, sim, acho muito legal ter essas experiências, né? Ah, e o que eu queria falar da pandemia, que enfim, ó, eu tinha agenda fechada de diversos shows com as bandas covers, enfim, que a gente toca direto na noite, tinha toda essa agenda, sei lá, que começava em janeiro e eu já tinha ela programada até junho, sabe, com shows fechados. E isso me impossibilitaria de talvez estudar coisas novas, ou até essa banda nova que a gente já estava planejando fazer, que era autoral. Se não tivesse acontecido isso, muito provavelmente a gente não teria tido tempo enfim, de trabalhar nas músicas e criar os arranjos em casa, produzir, fazer todo esse processo de produção, justamente por estar tocando toda quinta, toda sexta, todo sábado, estar em função de show, viajando, e aí, né, trabalho normalmente eu, no caso, tenho uma agenda um pouco mais maluca, assim. Acho que quem trabalha com música é assim mesmo. Eu dou minhas aulas de segunda a quinta-feira e, tipo, o resto dos dias eu trabalho tocando, viajando, né? Tipo, eu não trabalho Uhum. só de manhã, mas trabalho na sexta de tarde até 5 da manhã, entendeu? Volta para casa no dia seguinte e faz tudo de novo. Então, toda essa coisa maluca que acontecia parou tudo e acabou abriu um vazio gigantesco, né, de tipo, nossa, o que que eu vou fazer hoje, sabe? Era uma sexta-feira de noite, eu tava em casa lá e tipo, hoje eu teria show, tu olhava, né, na agenda, hoje tinha show em Novo Hamburgo, daí tipo, beleza, acordava Uhum. de hoje eu teria show em Canoas e o cara tá tipo trancado em casa, né, não poder, enfim, seguir essa rotina que tava acostumado a fazer. E a gente estava com essa banda nova em planejamento, assim, a gente já tinha feito alguns encontros no início do ano para fazer uma pré-produção de músicas, assim, a gente tinha feito trabalho em composição de algumas músicas, 3 ou 4 músicas, e meio que, tá, parou por aí, porque tinha voltado os shows, a gente tava em função, e, cara, com a pandemia, meu, vou te dizer,
que entre março e, né, agora até a data atual, a gente produziu mais ou menos 15 músicas autorais, 100% autorais. Dessas 15, tipo, 7 delas estão prontas, sabe? Com letra, todos os arranjos, já foi tudo gravado. O pessoal gravava de casa, enfim, agora a gente já está conseguindo se encontrar para fazer esse trabalho presencial mesmo. Então gravou junto né, o resto dos instrumentos, mas em 3 meses que eu estaria tocando, ganhando dinheiro tocando, enfim, trabalhando com música, acho que teve um benefício gigantesco, porque, cara, eu acho que eu não conseguiria ter arrumado tempo para fazer isso. E a pessoa escreveu aí exatamente isso. A gente fez um álbum completo na pandemia, entendeu? Cada um da sua casa, a gente se encontrava segunda de noite, terça de noite, quarta de noite, se encontrava, né, via Skype ou Zoom, Discord, alguma plataforma e criava os arranjos, a produção das músicas na hora, sabe? Cada um em casa com um violão, né, com um instrumento, criava uma ideia, gravava ali, já tinha o programa, né, gravava na interface, enviava pro outro, já criava uma ideia nova e a gente compôs um álbum dessa forma, sabe? Então, Que legal. jamais imaginei que a gente ia conseguir fazer isso. E se não fosse esse isolamento, a gente não, sabe, não teria feito mesmo. Então teve esse benefício gigantesco, assim, achei muito massa. Foi uma experiência diferente, né? E funcionou muito bem. E Pois é, que ah, bom que tu conseguiu enxergar, né, um lado bom, assim, né, e eu acho que é mais ou menos isso aí que tem que ficar, que a gente tem que tentar fazer, né, nesse momento, a gente tem que tentar ficar consciente do que está acontecendo, né, não adianta também agora pegar e ficar chorando por tudo que aconteceu, e dentro dessa consciência tentar fazer né, seguir agora da maneira mais produtiva possível. Porque, assim como tu viu esse lado positivo, né, tu acabou de falar, que você tinha uma agenda toda, né, talvez aí do ano inteiro já organizada, que esse dinheiro simplesmente não entrou, né? Tudo sim, bem que tu estaria mais se deslocando e cansando, mas é parte do trabalho, né? Assim como eu tenho um trabalho também que a gente trabalha com casamentos, e assim, ó, os casamentos já, agora o pessoal já estão, vários estão remarcando para o ano que vem, ótimo. outros cancelaram, né? Então, enfim, o mercado todo foi muito afetado, né? Fica parecendo Um dos mercados mais afetados, eu acho. um período de tempo perdido, como se fosse, né? Mesmo que tu vai recuperar depois de outra forma, parece que esse período ficou inútil, né, em alguns pontos. Porque, sim, que nem tu falou, se tinham eventos, né? Tudo bem, eles vão acontecer depois, mas acho que eles iriam acontecer igual outros eventos do ano que vem. Então fica um período assim Uhum. meio dark, né? É. Mas, então vou Não, complementar e tá, um dos, pode treinar. dos benefícios também que eu queria falar de outra banda, né? No caso, que mesmo que na autoral a gente conseguiu trabalhar isso, uma das bandas que eu toco também, né? Que no caso é a Guerrilla, ah, era uma banda também que tinha agenda direto, né? Tinha show todo mês e a gente ensaia, a gente é uma banda que ensaia mesmo, se encontra para ensaiar, tem todo esse processo que a gente acha muito bom, faz muito bem para a banda isso, musicalmente, Uhum. né, como integração, sabe? E cara, a gente utilizou todo esse período também, e a gente ah, refez todo o repertório da banda. A gente tinha lá, sei lá, 80 músicas, né, que a gente ia alternando entre elas nos shows. Claro, acabava tocando sempre as mesmas 30 ali, né? Ficava alternando entre elas, mas a gente usou todo esse período aí que não tinha show para ensaiar, não parou, não ficou cada um em casa, né? Esperando passar. Não, a gente manteve a atividade, né? Claro, por um período não deu para ensaiar, mas quando a gente pôde pelo menos se encontrar para voltar a ensaiar só os membros da banda, ah, a gente refez todo o repertório da banda, cara. Sei lá, todo sábado que a gente ensaia, tem 2 ou 3 músicas novas, que aí o pessoal dedica a semana para isso, para tirar a música. Chega no ensaio, toca a música. A gente já tá com um show novo, então para quando voltar, sei lá, se a gente não sabe se é esse ano, né? Enfim, se voltar algum show novembro, dezembro, uma das bandas que eu toco, a gente vai apresentar com um show novo, sabe? Então, pra quem já tava vendo a banda, vai voltar e vai dizer, que massa, eu vou poder ver o show daquela banda que eu gosto e os caras têm um show completamente novo, né? Possibilitou a gente fazer isso. Provavelmente não ia ter dado se a gente tivesse sempre mantendo atividade. O cara vai tirar uma música por mês, né? E olha lá. Então,
tem que ver, achar um lado bom aí, achar algum ponto e fazer isso, fazer disso alguma coisa boa, né? E assim como esse momento vai gerar também uma demanda reprimida, né? Eu acho que muita gente vai estar querendo sair, se encontrar, quando tudo isso passar, né? E que nem tu falou, o show ao vivo, ele nunca vai ser substituído por nada, né? A gente como músico, assim, a gente vê entrando muito essa coisa do streaming e de tudo, assim, né? Que acontece, assim. Mas eu acredito muito nisso, que é como o cinema, né? Tu vê, tu tem também Netflix, tu tem o conforto da tua casa para assistir muita coisa, mas o cinema continua existindo, ainda é uma indústria que rende bilhões, né? Então, as pessoas não vão deixar de querer curtir um show ao vivo, né? Então, também isso, né? Em algum momento isso vai passar, com certeza, e a gente vai poder se encontrar de novo, né? E aí, quando isso acontecer, é que nem tu falou, né? Um show, um tributo ali, tu não tá vendo o artista, mas tu tá vendo as músicas da tua banda preferida, né? A música autoral também, tem muita gente né, que quer consumir isso, né? Que também já tá cansado do que tem aí, quer coisa nova, né? E eu acho que é bem por aí. Por exemplo, a Alemanha, eles estão abrindo agora, né, os cinemas também, então dá um pouco de alento para a gente, né, de que isso vai voltar também. E estamos aguardando ansiosos, mas claro, até lá vamos fazer, né, a gente vai fazer a nossa parte, né? E vocês então estão fazendo também o teminha de casa, né, que vai sair um disco que foi gerado na pandemia, né? E aí Exatamente. aproveitando, quando é que vai ser lançado? Já tem data aí, Mário, do Kids for Nothing? Ah, então, mais ou menos como eu contei antes, a gente terminou a fase de produção das músicas, já praticamente gravou quase tudo. Então tem todo um processo após isso, né? Que é, enfim, mixagem, Uhum, masterização, deixar e registrar as músicas também, deixar tudo pronto para o lançamento. E só que além disso, aí tem uma coisa também interessante que eu até estava assisti a live que tu fez com o Johnny e cara, enfim, uhum, o início dele vi que se baseou muito mais ou menos na ideia que eu comecei, tipo o jeito que ele quando ele começou a tocar, uh, achei muito próximo do que me baseei muito assim pela ideia de que como ele também começou, eu fiquei pensando, caraca, foi do mesmo jeito, né? E uhum, que vocês estavam comentando de como uma vez se lançava um disco, né? O pessoal ia comprar o CD de uma forma diferente, né? O jeito que se consumia a música, né? E ou até de como se lançava, como se trabalhava o lançamento de uma banda nova, de uma música. E até né, como a gente vai fazer agora, a gente pretende fazer um pouco diferente. Vai lançar singles com videoclipes. Vai ser, a gente já tem né, material suficiente para um álbum, mas não vai uhum, simplesmente gravar um CD lá, entregar o CD e tá aqui, escutem o CD. A gente vai fazer um trabalho por música, porque todas as músicas têm potenciais, a gente, né, trabalhou nisso, né, para isso. Então as músicas uhum. têm potencial para serem lançadas e, né, para o pessoal ir ouvindo aos poucos e aproveitando, enfim. A ideia é que a gente faça lançamentos por música, por single, né? Single e um videoclipe, até, enfim, se completar ali um número que dê para preencher um álbum mesmo. Aí talvez depois se faça um lançamento. Uh, ainda não posso dizer quando, até porque os clipes que a gente tinha ideia necessitavam de locações externas, né? Tipo, um dos clipes a gente queria gravar uh, em uma cidade, em algum lugar específico que a gente precisava alugar aquele lugar e tá impossibilitado no momento, né? Então, Uhum. coisa que a gente vai tá trabalhando, tipo, não tenho nem como te dizer, prometo que em, né, outubro eu vou mostrar algo. Acho que o tempo ali vai, né, que a gente tá trabalhando nisso e eu não vejo a hora de mostrar mesmo, né? Mas não tô muito preocupado em, quando vai lançar. Acho que quando ficar pronto mesmo, tu vai lançar o primeiro aí. E, cara, na real, eu quero que o pessoal me siga aí. Olha, alguém perguntou antes aí qual era o nome da banda, se a banda tinha YouTube e tal. As bandas que eu já toco tem, é só entrar no meu perfil, tá? Aqui no Insta, tem o link de todos, o Instagram de todos os projetos que eu participo aí. E essa nova autoral, por enquanto não tem, a gente tem uma página, mas não tem conteúdo nenhum publicado nela. Mas vai ter, enfim, só me acompanharem aí que eu
vou publicar tudo. E quem sabe a gente faça mais um daqui a tempo, né? Mais um encontro desses, Lucas. Talvez até presencial, né? Lado a lado, fazendo um som, tocando junto, né? Trocando umas ideias musicais aí. E posso apresentar alguma das músicas novas aí pra galera. Mas me Muito sigam que massa. eu vou postar logo logo alguma coisa. Então, stay tuned. Legal. Não, a gente já aproveitou e fez uma coisa que eu ia pedir para tu fazer, que é dar os teus canais aí pra galera te seguir, né? Sigam o Mauri, que com certeza é uma baita referência. Assistam um vídeo dele lá, que tá rolando um vídeo, um dos teus últimos vídeos, né? A tua participação com uma apresentação da orquestra de Carlos Barbosa, se eu não me engano. Isso. Mauri, por algum motivo tu ficou muito escuro, Pois é, mas enfim, ficou mesmo? não sei o que aconteceu. Pra mim tu tá dark. Aham, Ah, a gente pode. eu, Eu queria só fazer um último assunto contigo. Eu acho que deve estar quase no final. A gente começou um pouquinho depois das 8, então talvez dá para falar sobre isso. O Mauro é um dos organizadores do Made in Rock, que é um festival também, que recentemente mudou completamente aí o seu. Realmente partiu um pouco para os tributos, né? E aí agora voltou. E a gente está falando de tributos até agora, que realmente leva mais gente, né? Que a galera se identifica com as bandas. Então, claro, em ano de pandemia, fala aí qual que é a ideia de vocês desse ano. Vai sair o festival? Não vai sair o festival? então, infelizmente não vai ser o festival. Até foi feito um anúncio recentemente, algumas semanas atrás. A gente queria muito fazer, óbvio, né? Até segurou tudo que deu, assim, para ver se a gente ia conseguir manter o planejamento dele. Mas, cara, fica bem inviável porque, tá, um dos motivos, né, que a gente começa a organizar em início do ano, né? No caso, termina o evento em novembro, a gente já começa a pensar no próximo. Então, vou te dizer que em janeiro a gente já está nas primeiras reuniões com um fornecedor, né, fornecedor de Uhum. algumas coisas, com algumas bandas, né, já vai fazendo um pré-contato aí com elas para reservarem a data, enfim. A parte de assessoria, que é a primeira que a gente já vai começar a trabalhar essa parte cedo também. A gente já tinha feito reunião com o pessoal de assessoria, Grande Cafu ali da IMCOM. Já tinha feito a reunião com eles, cara, já tinha passado, a gente já tinha orçamentos de coisas, já tinha uma formatação de como ia ser em fevereiro, basicamente, e a gente teve que pausar, né? Até porque uma das coisas que fazem o Media Rock acontecer são os apoiadores, né? Imprescindível assim que tem esse auxílio, né? Enfim, Uhum. financeiro e da comunidade, né? Da galera que ajuda muito, né? E, cara, eu resumindo assim, sendo bem franco, ah, com que cara tu vai chegar para algum fornecedor, né? Para algum patrocinador, possível patrocinador, apoiador, nesse ano e dizer, a gente precisa de dinheiro para patrocinar Uhum. o evento, né? É completamente inviável no momento, né? Uhum. Então, a gente gostaria de fazer, óbvio, né? Mas e até assim, pensou em algumas outras formas. Não está descartado de a gente fazer alguma transmissão ao vivo, talvez algum show específico ser transmitido na data do evento, mas isso ainda a gente tá em tempo de organizar. Mas enfim, o evento presencial não tem como acontecer por N motivos, né? Muitas bandas também meio que pararam as atividades e pessoal de apoiador, enfim, isso aí é uma coisa que complica muito para tu conseguir tá em março ali, maio, sei lá, maio, junho, tá tentando organizar isso, já tá quase muito em cima, né? Então não é uma coisa que tu Claro. vai esperar outubro para ver se passou e em outubro e começar atrás, né, do que precisa pro evento. Então esse ano tá cancelado, mas Tá. cara, claro que ano que vem dê para fazer de a forma que a gente quer, né? Que é, bom, quem conhece o Made in Rock ali sabe que é uma proposta muito massa, né? Para quem quer assistir o show, passar o dia lá, são diversos shows de qualidade gigantesca, assim. Então, a gente vai tentar fazer no ano que vem melhor ainda, entendeu? Essa é a ideia, né? E até. Mauri, está encerrando o nosso. Ah, tá certo. Infelizmente, nosso tempo está encerrando aqui. Então tá, não. Então, o Mid Rock
Meeting Rock cancelado esse ano, mas ano que vem, quem sabe, uma grande edição de volta, de renovação para comemorar. Esperamos que tudo fique bem. Mauri, brigadão, meu velho, e vamos precisar de mais uma live para terminar o assunto, Ótimo, tá? eu agradeço, tá? Obrigado a todo mundo que